Uma alegria muito grande estarmos de volta e para nós tem muitos sentimentos porque nós estamos já praticamente na véspera do nosso retorno e os filhos moram em Viçosa e vieram passar esses últimos dias conosco aqui. Então, esse mês de finalzinho de julho e agosto, a gente vai estar aí convivendo juntos, porque depois, ao retornar para o norte da África, aí nós talvez ficaremos lá, talvez até 3 anos sem retornar ao Brasil. Vai depender das questões de visto da Sara, para não perder o visto de residência no Brasil, talvez tenha que voltar antes. Mas estamos em movimento, né? Estamos em transição. Nós saímos o ano passado de Viçosa e o objetivo da nossa mudança para Goiânia no novembro, outubro do ano passado foi que nós tínhamos uma missão, e essa missão era implementar a agência, que aqui por questões de segurança e tudo, depois eu mando para o pastor para colocar no grupo da igreja detalhes da agência, mas a nossa missão era implementar a agência nos países de fala hispânica. E a sede que nós escolhemos por questões logísticas foi o Chile. Então, lá no Chile, desde novembro do ano passado até junho, agora, onde a gente esteve, Deus permitiu então que a gente conseguisse estabelecer a agência ali. Temos uma diretoria eleita, temos pessoas já trabalhando, tivemos um tempo de treinamento, tivemos tempo de elaborar estatuto, elaborar documentação, permitir que as pessoas conhecessem mais profundamente, porque a agência só existia no nosso contexto aqui brasileiro. E então agora podemos dizer que a obra de Deus não para, certo? E não porque a gente é super em alguma coisa, mas mesmo com tantas restrições, mesmo em meio à pandemia, nós conseguimos montar a agência. Temos uma equipe executiva, com diretor, com comissões, trabalhando já efetivamente, atingindo todos os países da América Latina. Atualmente temos representantes na Colômbia, Equador, no Peru e no Chile, e contatos desde o México até a Argentina. E isso para dizer que o desafio que nós, até vou comentar um pouco hoje na mensagem, o desafio continua. O desafio para a igreja, o desafio de proclamar o Evangelho continua sem parar e, claro, obedecendo às restrições sanitárias, todas as condições dos países onde nós atuamos, inclusive o país que está para orar essa semana, que foi colocado no grupo da igreja, nós temos equipe nesse país. É um país muito complicado, exige, demanda oração, demanda compromisso, porque é a condição que nós estamos vivendo. E a condição da pandemia, podia-se imaginar que fosse restringir ou limitar, muito pelo contrário. Nós não temos ninguém querendo ser herói no campo, mas nós temos um contingente muito grande de obreiros, de trabalhadores, em diferentes condições de trabalho, diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de países, né? Desde o norte da África, Oriente Médio e Ásia. A agência está presente em mais de 30 países, certo? Atuando com mais de 50 profissões diferentes, atuando em projetos vinculados a governos, a organizações não governamentais, mas com o intuito, claro, comunicar Jesus, para que vidas e comunidades sejam transformadas pelo encontro com Jesus. Como que alguém, nessas condições, lá do Laos, por exemplo, se encontra com Jesus? Através do dia a dia, do convívio, através do exercer um ministério, exercer uma profissão, seja na área de saúde, na área de educação, na área de engenharia, nas áreas mais diversas. Até a pizzaria tem ministério, para os irmãos terem ideia. Então, isso para dizer que o trabalho missionário continua, o desafio é gigante. Nós hoje temos mais de 2/3 da população mundial que não conhece o Evangelho.
Então, por si só, a gente imagina o grande privilégio de estarmos reunidos, certo? Nós entendemos que essa liberdade que nós usufruímos, né? Ninguém aqui foi impedido de vir aqui hoje. Alguém te proibiu de vir aqui hoje? Não. Nós saímos, podemos até, pelas opções que temos numa cidade como Goiânia, você pode até escolher, né? Você pode até fazer uma pesquisa, hoje eu quero tal louvor ou tal pregação. Isso acontece muito. Mas nessas condições que nós estamos falando onde a igreja é perseguida. Então isso já é um sinal de que a obra missionária, ela avança. A gente pode dizer que nesses países, com muita segurança, o evangelho tem sido proclamado, vidas têm se encontrado com Jesus de uma forma muito especial. E claro, pelas condições hoje de perseguição, muitos desses relatos não vêm a público facilmente, certo? Mas a gente entende que é o ministério que Deus, né, deu à agência. A agência já tem 169 anos, e nesses 19 anos de Brasil, no dia, foi 22 de março que nós marcamos a data de nascimento, não foi? Dia 22 de março desse ano, foi o dia que a gente disse entre nós na equipe: hoje, de fato, nasceu a agência para todo o contexto latino-americano. E nesse tempo, essa diretoria já está atuando, já temos um conselho sendo preparado, com irmãos de diferentes países, porque nós temos um potencial muito grande, de pessoas, de igrejas, de dons e talentos. E nós, no contexto global, nós temos uma aceitação muito grande pela nossa diversidade cultural, pelo nosso compromisso, e a gente sempre, né, traz isso porque agora parece que é a nossa oportunidade. Nós vimos o evangelho desde a Europa, América do Norte, a gente vê as crises nesses continentes, e a gente sente realmente que o contexto latino-americano é muito favorável para que a gente participe dessa grande comissão de ir aos outros povos. Então, nesse aspecto, a agência, nós hoje somos uma média de 1.500, 1.800 pessoas no campo, de diferentes países, de diferentes contextos de envio, para esses lugares, norte da África, Oriente Médio e Ásia. Contextos muçulmanos, budistas, shintoístas, animistas e tudo mais, onde o evangelho tem restrição. Então, esse informe é para dizer que nós louvamos a Deus pela parceria da igreja, pelo compromisso dos irmãos, pelas orações, por aquilo que a igreja tem participado nesses anos, e esse convívio de igreja é que dá sentido àquilo que nós acreditamos naquilo que fazemos. A gente tem passado momentos muito tristes, temos perdido muitas pessoas queridas, temos tido situações muito desagradáveis, mas nós sabemos que, né, tudo aponta para outro lugar, para uma outra vida, para algo muito mais especial. E esse algo especial é o contexto missionário que nós vivemos, em que muitas pessoas no campo, pela falta de resposta àquilo que diz a palavra, a ansiedade pela vida, ou o que vai acontecer com o final da vida, nós temos a resposta. Muitas pessoas não sabem para onde vão, e nós sabemos. Então, esse contexto em que nós chegamos com acesso criativo, que é a expressão que nós usamos, para a gente existir nesses lugares, e no momento certo você dizer para uma pessoa: sim, eu sei para onde nós vamos depois da morte, eu sei, eu tenho segurança. E as pessoas se impressionam: você tem? Eu tenho, porque o meu livro garante para onde nós vamos. Então, por quê? Esses outros contextos religiosos, as pessoas vivem
uma eterna angústia, porque não sabe o que vai acontecer. E nós temos em Cristo Jesus a resposta. Amém? Então, nossa gratidão à igreja por essa participação conosco, pelo envolvimento. Agora eu vou ligar o cronômetro aqui, porque a minha esposa, ela sempre fica me controlando o tempo, então vou controlar o tempo também aqui. Irmãos, eu queria compartilhar com a igreja algo que tem como diminuir isso aqui, é que eu estou saindo de uma gripe, então aí me ajuda aqui, que eu estou desviando desse ar frio aqui. O que está acontecendo é que não tem como, todos nós trabalhamos, todos nós, amanhã, como se diz, é o preto lá na folhinha, né? Tem que trabalhar, mas há situações em que a gente tem que entender o porquê e a nossa motivação diária. E fazendo uma retrospectiva, assim, muito, o tempo não permite, mas desde a criação de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, Deus deu um mandato cultural para nós. E Deus disse lá em Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Nós já tínhamos, desde o princípio, um mandamento, uma obrigação, um dever. E a humanidade seguiu o seu caminho, houve a queda do homem, houve o pecado, e o pecado, então, hoje nós somos pessoas resgatadas pelo amor de Jesus, mas trazemos essa marca do pecado. E nessa busca do homem, pela vida, pelo controle do seu tempo, nós chegamos, depois mesmo dos acontecimentos com Noé e os descendentes dele, nós chegamos no capítulo 11 de Gênesis. E eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. E depois nós vamos fazer um salto assim muito grande para o livro de Esther. Mas eu queria compartilhar inicialmente pensando numa perspectiva missionária, daquilo que Deus nos chama, propósito de Deus para as nossas vidas. E diz lá, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, Gênesis 11, de 1 a 4. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aí, irmãos, a gente entra numa reflexão de refletir qual é a nossa motivação diária para o nosso trabalho. Porque a gente sabe que Deus nos autoriza o descanso do trabalho, certo? Mas a gente sabe que muitas razões do nosso trabalho, muitas vezes ele pode ser infrutuoso e absurdo, porque muitas vezes também nós temos essa inclinação humana de converter tudo aquilo que nós fazemos para nos dar relevância e dar-nos identidade. Já perceberam isso? Muitas vezes você identifica a pessoa pelo seu externo, pela sua forma de vestir, pela cor da sua roupa, até pela botina, certo? Né? Você consegue perceber a profissão ou o interesse da pessoa. Às vezes no ambiente urbano nem é tanto, mas muitas vezes
no nosso dia a dia, nós estamos em busca dessa relevância e dessa identidade. Quando isso acontece, a gente entende que, ao expressar os efeitos da criação de Deus na nossa vida, nós queremos servir a Deus de tal forma, e isso tem que ir moldando o nosso caráter, e sempre com os olhos fixos nesse texto, especialmente na parte em que diz que façamos uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e torne o nosso nome célebre. Por que essa busca em termos o nome célebre? Por que essa ansiedade ou esse desejo de fazer algo tão grande que me coloque perto de Deus? Pode ser, muitas vezes, a busca humana de projeção, de acúmulo de bens, de acúmulo de segurança, de poder, e, ao mesmo tempo, isso nos dá uma certa segurança que nós temos no nosso destino. Como se eu tivesse autonomia e capacidade de controlar o meu próprio destino. Lembra o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, que tudo o que a gente faz era correr atrás do vento. Então, quais são as razões que levaram aqueles seres humanos daquela época a construir uma torre? E aí a gente pode, então, imaginar que, é claro que, se houve evolução ou conhecimento tecnológico, já não eram homens que viviam nas cavernas, certo? E nem faziam suas casas de pedra, porque aqui fala que eles estavam cozendo os tijolos. Então eles já tinham alguma tecnologia, certo? Para fazer algo mais imponente, algo mais sofisticado. E aí, quando isso acontece, gera vaidade. Quem acompanhou essa semana, né, o Bezos foi para passear no espaço, né? Quem acompanhou, vocês viram, né? O Haig deve ter acompanhado, né, Haig? Então, vaidade, talvez justa ou não, o certo é que cada viagem daquela custou $100 milhões por passageiro, né? Mas, sem levar em consideração as questões éticas, morais, mas o ser humano está sempre querendo algo mais e maior. Usar os seus talentos, usar as suas capacidades técnicas e colocar e implementar os seus sonhos. Todos nós queremos implementar e propagar os nossos sonhos, e que os nossos sonhos sejam os melhores sonhos, e eu quero fazer cada vez melhor e superar um ao outro. É uma constante disputa, não é? E aí nós então percebemos que tudo isso é justo. Não é nada de mal termos ar-condicionado, termos luz, termos recursos. Isso não é ruim. Não tem nada de errado nisso. Mas há algo que preocupa, porque aquelas pessoas, eles diziam, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que está por trás disso? Por que eles não queriam ser espalhados? Qual que era a motivação de aumentar esse poder, essa glória terrena, essa autonomia, essa segurança de permanecer? E como eles, se vocês perceberam bem, todos falavam a mesma linguagem. Todos se entendiam. Não tinha chinês, mandarim, não tinha árabe, não tinha espanhol, não tinha português, não tinha nada. Era uma língua comum. E aí então a gente percebe que essa celebridade, essa motivação que levou, fez com que esses homens fossem traídos pela segurança de que eles estavam ali para controlar a sua existência, como se fosse possível. E aí então a gente percebendo essa ação humana, uma torre que chegue ao céu, e aí a gente pode perceber que atribuir valores
da pessoa humana, querendo sobrepor a que nossas vidas, ou a vida da humanidade, tem um Deus maior que controla tudo, nós percebemos que até no versículo 5, se a gente ler talvez com outros olhos, dá para perceber o humor de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, como se Deus precisasse. Deus desceu porque devia ser muito grande, né? Tudo aquilo que os homens tinham feito devia ser muito expressivo, que foi preciso então que Deus descesse, como se fosse necessário. Então o que a gente entende é que há muitos perigos de quando o homem tenta dominar o seu destino, a sua vida. E isso nos leva ao materialismo, isso nos leva a entender que muitas vezes o fruto do nosso trabalho, ela não leva de fato a uma segurança, não leva de fato a nos aprisionar aqui, porque tudo passa, tudo não vai permanecer para sempre. E não adianta a gente entender que a nossa identidade ou a nossa motivação pode simplesmente estar fixado nessa motivação de querer fazer algo que me permita me enclausurar. Porque o que Deus fez para acabar com o plano deles? Deus simplesmente apertou um comando lá e ninguém mais se entendia. Então um pedia um tijolo, o outro passava uma pá, o outro passava uma água, e aí houve aquela confusão que nós sabemos o que é quando a gente usa a expressão Torre de Babel. Então nós entendemos que nós, nesse sentido, a gente sabe que aqui estamos trabalhando com valores humanos que todos nós somos passivos de ter, de sermos orgulhosos, de sermos soberbos. E isso muitas vezes é algo que faz parte da nossa natureza, não tem como. E no ambiente missionário, a gente convive com pessoas que não têm o mesmo conhecimento, o mesmo acesso, porque a Bíblia nos desafia constantemente a condutas que se aproximam muito mais do caráter de Jesus do que das tendências humanas para esses valores que remetem ao orgulho, a essa vida essencialmente competitiva por natureza que nós temos. Então, é dessa forma que a gente entende então que não adianta, por mais que a gente entenda, por mais que nós tenhamos recursos. Eu lembro que quando terminou a construção desse prédio enorme aqui de Goiânia, o prédio lá no Chile já ficou com ciúmes, não, porque o nosso aqui é maior, e lá então fica sempre uma competição, quem tem a torre maior. E aí então a gente anda pelo mundo aí, se você der um Google, você vai ver, não, já perdeu o título, já tem um que é maior, e a gente já sabe o iPhone que vai sair, já sabe o carro que vai sair, e isso não para, né? Então o que a gente entende é que nós estamos lidando com essa questão desse orgulho que muitas vezes nos assedia e que nos prende dentro da nossa torre, ou do nosso palácio, ou do nosso conforto. E aí então, nós vamos pular lá para o livro de Esther. O que tem a ver Esther? E a exemplo do PV é o quê? Paulo Vitor, Paulo Vitor PV. Então, o Paulo Vitor, o PV, está aí fazendo planos políticos, né? E vai estar perto do palácio, podemos dizer, certo? Mas todos nós temos os nossos palácios, todos nós temos esse ambiente confortável. E Esther foi uma jovem judia, podemos dizer refugiada, vivendo num contexto estrangeiro, certo? Seus pais faleceram, ela foi adotada pelo seu tio Mordecai, e Esther, então, ela entrou na história de uma forma muito, né, se a gente depois
Desafio vocês a lerem o livro todo. Em 40 minutos vocês leem o livro assim com muito cuidado e vão perceber os detalhes. Mas Esther era aquela jovem muito bonita, diz a Bíblia, formosa. E a Esther, então, ela, apesar de ter comentários, e às vezes tem até pessoas que não gostam de ler o livro de Esther, porque tem muitas ambiguidades morais no contexto do livro, mas o que a gente entende é que há situações em que Esther foi alçada à condição de rainha, depois de uma recusa da rainha Vasti, de satisfazer o rei, e o rei, alguém já percebeu esse detalhe do livro de Esther? Ele deu uma festa de 180 dias, mas não foi 180 dias assim, dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Ou seja, all inclusive, 6 meses, pode tomar tudo, comer de tudo, vaso, copo de ouro, não tem problema, pode mandar 6 meses mandando ver. E aí, esse era o contexto que Esther estava entrando, depois de tudo que tinha acontecido. E essa facilidade da vida do palácio pode seduzir a qualquer um de nós, certo? Nós vivemos isso no contexto de onde nós trabalhávamos, no norte da África, da ostentação de quem está lá no poder, da ostentação de quem usufrui desses privilégios. E isso faz parte da nossa natureza, nós somos seres humanos. E aí vem perguntas que nós temos que fazer, porque nessas circunstâncias em que estão envolvidos a nossa moral, a nossa cultura, as questões espirituais, qual é o meu posicionamento? Mas muito mais é perguntarmos: Deus, por que o Senhor está trabalhando na nossa vida? O que Deus está fazendo para que nós não tenhamos esse padrão humano? E o que Deus pode fazer em nós? E o que Deus quer fazer em nossas vidas para que nós não fiquemos dessa forma acostumados, adaptados nessa, eu já me dei bem, estou dentro do palácio, eu já me garanti, certo? Porque aquele pessoal que estava construindo a torre, certamente ia ter um grupo seleto que ia desfrutar da torre, muitos iam ficar de fora. Então o que a gente entende é que o livro de Esther, o livro nos faz pensar dessa luta constante que nós temos que ter para não nos acostumarmos com as regalias do palácio, dos confortos dessa vida. E aí então Deus coloca esse personagem que não era persa, certo? Ele era Amã, era um agagita, e eles eram historicamente inimigos dos judeus. E aí então, quando Amã, no capítulo 4, ele já tinha tido algumas diferenças com Mordecai, porque Mordecai não se curvava diante dele. Então, ele, ao saber que Mordecai era judeu, ele então começou a perseguir o Mordecai, e nesse sentido, quantos de nós não temos oposições nos nossos ambientes? Quantas situações nós não passamos de desconforto por sermos cristãos, por sermos cidadãos que estamos querendo viver uma vida coerente com a palavra? E aqui, o que a gente entende é que há uma razão para a gente estar no palácio.
E aí o fato de Deus ter colocado Esther naquela condição de rainha, é que Deus vai cumprindo o propósito dele, e aí nós chegamos num dos ápices desse livro, que é o versículo 14 do capítulo 4, em que Mordecai, depois de Amã ter instituído um decreto real, firmado, assinado pelo rei, e um rei que tinha 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, até o Sudão. Era enorme o reinado. E aí, então, Esther é a rainha de tudo isso. Mas tinha o decreto de perseguir e matar os judeus. E aí, então, sabendo disso, Mordecai, então, sabendo que o seu povo ia ser eliminado, ele diz para Esther, no versículo 14 do capítulo 4, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como está, é que fostes elevado à condição de rainha. Ou seja, o ponto em que chegou Esther, a beleza dela, o fato dela ser a rainha, tinha que ter um propósito. Nós não vivemos sem propósito. Nós não estamos, talvez dentro do nosso palácio, ou talvez dentro da nossa profissão, de onde nós estamos, há momento de Deus para cada um de nós. Deus não nos fez mudos espiritualmente. Nós temos conteúdo, temos louvor, temos palavra, temos discernimento, temos experiência com Deus o suficiente para dizer que, ao exemplo de Esther, nós somos chamados para exercer algo sublime e entender o propósito pela qual eu existo como cristão. Eu não sou indiferente ao que Deus fez na minha vida. E conhecendo a história da igreja e de muitas pessoas, nós sabemos que um dia alguém investiu na minha vida. Eu sou fruto da disposição de alguém a alcançar a minha vida com o Evangelho. E é nesse sentido, então, que nós entendemos não só o contexto de Esther, mas outros personagens da Bíblia, exemplo de Daniel e José, que eles não eram profetas, sacerdotes, eles não eram idosos no seu tempo, não eram mestres da lei. E aí, então, Deus está falando com quem aqui? Deus está falando conosco. Deus está falando com pessoas, com o seu povo, espalhado por todos esses lugares. E aí, então, nós entendemos que essa forma de Deus usar poderosamente circunstâncias da nossa vida, em que você imagina assim, poxa Deus, agora é comigo mesmo. Eu não sei quantos de vocês, eu nunca gostei de tietar pessoas, né? Assim, quando você encontra uma pessoa famosa, pedir autógrafo e tudo mais. Mas eu tive um momento, não foi de tietagem. Nós estávamos lá em Moçambique, e foi numa época de um ciclone, e nós fomos dar pela visão mundial, nós fomos dar uma assistência na época de emergência, e ficamos no único hotel que tinha na cidade, a equipe muito grande. E naquela época ainda tinha muita falta de infraestrutura, e eu sei que a gente estava no quarto, quinto andar, e houve uma falha na segurança, e o presidente do país estava no mesmo hotel. E aí, eu desci no elevador, e num andar parou, e entrou o presidente do país, com seguranças, e eu fiquei lá no meio assim. E aí, ele olhou para mim, eu conhecia a pessoa, né? E aí foi esse momento aqui, em que a gente se sente tão perto do poder, e aí você sabe exatamente que você é aqueles 15 segundos que Deus te dá para você falar assim,
o porquê eu estou aqui, e para quem eu estou aqui, e o que eu estou fazendo, e a minha motivação, até o elevador descer. Ele me perguntou, eu respondi, ele me cumprimentou e foi embora, presidente do país. Ou seja, quantos minutos nós temos dessa oportunidade diária, mas não com um presidente, mas com as pessoas simples da nossa sociedade, de dizer o porquê nós estamos aqui, o porquê Deus quer usar pessoas como nós na sua obra, fazendo que o nome dele seja conhecido, que o nome dele seja exaltado. Porque o contexto de Esther era um contexto super difícil, de exílio, de perseguição. Já estava lançado o decreto que no 13º dia do mês tal, todos os habitantes estavam autorizados, a partir daquele dia, que se cumpra o decreto de eliminar os judeus. Assim, sumariamente. Então, o que nós estamos entendendo é que, se nós não estamos sendo perseguidos, a nossa resposta à sociedade, ou mesmo lá no campo missionário, a nossa arma não é arma física, não é uma arma violenta, é pela atitude do amor, da paciência, do serviço, da disposição de ser humilhado e voltar para casa, desanimado ou não, mas a gente tinha certeza e convicção de que a minha presença ali tem uma razão, porque nós não fomos numa aventura turística, nós temos uma igreja que respalda, nós temos uma igreja que ora, nós temos esse comprometimento, e aí nós entendemos como Deus usa o seu povo, como Deus nos capacita, assim como no contexto do livro de Esther, já tinham retornado Esdras e Neemias para participar da reconstrução de Jerusalém. O povo que estava no contexto de Esther e Mordecai era o remanescente que ainda estava no exílio. Então o que a gente entende é que Deus chama pessoas como Esdras, Neemias, cada um na sua atribuição, no seu valor, na sua contribuição, Esdras era um mestre da lei, Neemias era um construtor, como o nosso irmão, certo? Sabia do batente ali, o que tem que ser feito. Eu preciso disso, disso, disso. Vou organizar isso, aquilo, outro. Então, isso é para dizer que nós entendemos esse conflito em que vivemos, de entender que temos uma resposta, temos uma atitude diferente com relação ao que está acontecendo. E o fato de estar no palácio, no conforto do nosso dia a dia, é ao mesmo tempo o desafio de entender que fomos chamados para ir, e não, a exemplo deles lá, de que façamos o nosso nome para que não sejamos esparramados. Nós somos resultado de quem se esparramou, certo? Nós temos aqui a herança da família do seu Jimmy, que o Archibald, o avô, ele foi aquele que desbravou esse interiorzão aí, Tá lá, tinha uma mulinha lá que era evangelista, saía esparramando Bíblia para tudo quanto é lugar. Então a gente entende que essa chamada, essa situação que nós temos é de ir, é de obediência, porque nós não podemos nos conformar com essa estabilidade momentânea, porque isso aqui passa. Agora, nós sabemos que o PV vai enfrentar isso, eu não sei qual é o envolvimento político que ele vai ter, na sua atuação em Brasília, ou todos nós aqui, mas nós vivemos que contexto? Fake news, corrupção, nós vivemos desvios, tentativas de suborno. É tão corriqueiro isso no noticiário, que parece que ninguém mais se espanta quando fala de corrupção. Então, irmãos,
Esse contexto de Esther nos leva a compreender que devemos fugir dessa tendência de ficar no palácio, porque tem perigos, tem muitos perigos. E a exemplo do que aconteceu, há uma outra fala de Esther que aponta para algo muito simples, muito desafiador, é que quem está disposto a perder o seu conforto? Quem está disposto a perder a sua estabilidade? Olha o que ela diz no versículo 16. Vai, então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Ela já na condição de rainha, estabeleceu um jejum. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Era contra a lei, mesmo ela sendo rainha, ir à presença do rei, porque só podia ter acesso ao rei se fossem convocadas, apesar dela ser a rainha. E o que ela disse? Mesmo sendo contra a lei, ela disse: se perecer, pereci. Ou seja, ela estava arriscando o seu pescoço. Ela entendia porque ela estava naquela condição de estar no palácio. O seu povo estava em perigo. Havia toda uma conspiração. Então, esse se dispor a ir e trabalhar pela segurança do seu povo é a condição que nós entendemos de que ela só chegou ali. É claro que ela tinha a beleza física dela, certo? Isso não tem como fugir. Mas mesmo a beleza física dela, não foi ela que conquistou, foi dado, foi presente, foi graça de Deus. Ela não teve aquela oportunidade, não foi ela que teve o controle da história. É Deus que é o Senhor da história. Então, quando nós achamos que os eventos acontecem pelo nosso próprio esforço, é um engano muito grande. É uma astúcia do inimigo muito grande de achar que eu posso fazer algo para acrescentar qualquer coisa no meu dia, na minha vida, na minha saúde. Então, irmãos, quando eu entendo que os dons, os talentos foram dados por Deus, por sua graça infinita, nós então compreendemos que essa graça, essa liberdade que eu tenho de receber e de ter passado pela vida e saber que os meus esforços, certo? Tudo aquilo da minha dedicação, ela não veio por mérito próprio. O mérito é de Deus, é do sacrifício de Jesus, e com uma característica muito simples: ela fez para servir ao próximo. Se perecer, que eu pereça, mas eu vou arriscar. Estava arriscando o quê? A perder o banquete? Não, ela estava arriscando perder a vida. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que o que ela conseguiu não foi simplesmente jogando sorte, ou consultando um vidente, ou consultando qualquer outro sábio do reino. Ela jejuou e orou por 3 dias. Ela jejuou e orou a quem? Talvez você não lembre, mas o livro de Esther muitas vezes é conhecido porque é um livro que não fala de Deus. Vocês sabiam disso? É um livro que não se fala de Deus. Então, muitas vezes tem aí uma má interpretação. Mas aqui a gente vê que ela é submissa e ela busca discernimento em jejum, em oração, para desmascarar o ódio de Amã e para colocar então em prática um plano em que nós entendemos que é Deus agindo na história e fazendo diferença
naquela circunstância. Então, irmãos, essa por si só é uma advertência para os nossos dias, de que eu até posso me inspirar numa história como essa, certo? Posso até achar bonito, querer reproduzir padrões como o de Esther, mas nós entendemos em que essa maneira de pensar é a maneira que talvez possa ser como uma armadilha, porque nós não podemos ser e querer fazer coisas simplesmente com padrões humanos, porque o nosso padrão não é o meu próximo, o meu padrão é Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Esther, no seu tempo, qual foi a motivação dela? Foi essa identificação e a mediação através dos atributos que ela tinha como rainha, para buscar salvar o seu povo, servir o seu povo. E aí vem a pergunta: eu estou disposto a perecer? Eu estou disposto a sacrificar tudo? Ou eu quero sacrificar só um pouco? Eu quero sacrificar o que na minha vida? Então, nós conhecemos muito bem, porque Jesus, e aí nós vamos dar uma lida rapidinho, lá em Filipenses capítulo 2, porque Jesus, ele estava na eternidade com Deus, Jesus é Deus, e ele então, com toda a sua beleza, com toda a sua glória perfeita, ele voluntariamente arriscou tudo por nós, certo? E ele foi além, ele morreu por nós. Então, por isso que essa passagem de Filipenses é assim, fantástica, porque me permita ler do versículo 5 até o versículo 11 do capítulo 2. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o nosso padrão. Jesus arriscou tudo, Esther arriscou tudo, e o rei teve misericórdia dela lá no momento e permitiu o acesso dela. O rei não só permitiu o acesso dela, como o rei, como diz no livro de Esther, o rei disse, peça o que quiser, e eu te daria até metade dos meus bens. Então, isso para a gente entender que Esther, ela aponta para Jesus, ela indica Jesus, e Jesus é, de fato, aquele que pagou o preço maior para que nós estivéssemos aqui hoje, certo? É Ele que foi o nosso, Ele que é e que foi o nosso modelo. E quando a gente entende isso, a nossa identidade muda, porque o meu relacionamento com Jesus é diferente. A minha fé, ela tem uma expressão diferente. Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que Esther, naquela altura, ela não compreendia as dimensões das consequências do seu ato. Mas o fato é que ela salvou todo um povo. E aí, como o decreto já tinha sido assinado, o rei então autorizou os judeus a se defenderem. Então, houve muita matança. E às vezes a gente fica chocado, porque a Bíblia, a despeito de outras religiões, a Bíblia não omite esses fatos. Houve muita gente que morreu.
mas foi algo que, do momento, das circunstâncias. Ou perecia o povo judeu, ou eles se defendiam. Então, nessas circunstâncias, o que a gente entende é que o chamado de Esther é um chamado que vem para nos apontar que nós somos desafiados a olhar e fixar os nossos olhos naquele que fez tudo por nós. E o que Jesus fez foi simplesmente: Pai, faça-se a tua vontade. E nós estamos dispostos a dizer a mesma coisa? Porque o modelo já foi dado. Nós já sabemos exatamente o que fazer. Então, quando a gente diz que há muito conforto no palácio, sim, a vida no palácio é muito confortável, né? Mas será que nós estamos ficando acomodados? O modelo de Jesus, a despeito dessa fala de Jesus: por tua causa seja feita a tua vontade, pela causa de quem? Por uma causa sublime, uma causa maior, de ir e pagar o preço, de dizer quem somos, de fazer diferença nesse mundo, de amar o meu próximo, de amar o meu inimigo, de ser representante desse rei. E eu queria encerrar com Lucas 4, versículo 18, que é o modelo de Jesus para nós. E Jesus aqui diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus está mostrando o modelo, o padrão, certo? Hoje nós vivemos conflitos de toda a natureza, de todas as circunstâncias, e às vezes até falta de unidade em coisas tão simples. Caleb gosta muito de arqueologia e detalhes. Aí essa semana ele me mostrou: pai, olha aqui, tem uma igreja lá em Jerusalém, uma igreja cristã, e essa igreja, segundo a convenção que se estabeleceu, essa igreja pertence a 5 distintas religiões cristãs, ou, se a gente poderia dizer, igrejas cristãs. São todas cristãs, mas diferentes denominações. E o fato curioso é que na fachada externa dessa igreja, no piso superior, tem uma escada. A escada está do lado de fora. E essa escada está do lado de fora desde o ano 1800. Está lá até hoje. E não pode ser retirada a escada, porque as 6 igrejas não estão de acordo com o que vai ser feito com a escada. Pode parecer, né, estranho, mas para vocês perceberem que falta unidade em coisas dessa natureza, enquanto nós estamos falando em busca de unidade para a proclamação do Evangelho, para termos mais e mais vidas conhecendo esse Jesus, e que é somente Ele que pode dizer e garantir a vida eterna. Então, irmãos, vamos buscar unidade em coisas essenciais que nos motivam a amar uns aos outros, amar o nosso próximo, amar aqueles que nos perseguem, amar essa circunstância que nós estamos vivendo, mas não assumindo o padrão do mundo, assumindo o padrão de quem tem uma identidade, deixando de lado o egoísmo, deixando de lado toda a vaidade, deixando de lado tudo aquilo que muitas vezes impede a prosperidade do Evangelho, impede que o outro conheça o Evangelho. E isso é uma realidade diária no campo missionário, em que quando nós chegamos proclamando valores cristãos, as pessoas falam assim: mas ser cristão é isso mesmo? É você virar outra face, andar mais uma milha,
é você respeitar, é você, mesmo sendo humilhado, você voltar aqui na nossa casa, ou insistir nesse trabalho, nesse projeto. A gente fala, esse é o padrão bíblico, esse é o padrão de Jesus, de amar o nosso próximo. Então, irmãos, que Deus nos motive, e desafio a igreja a passar os olhos de novo em Esther, mas entendendo que Esther aponta para Jesus, o nosso modelo, o nosso padrão de vida desse mundo tão complicado que a gente está vivendo. E que Deus nos abençoe e nos capacite para a sua honra e sua glória. Amém?